A paz do Senhor Jesus para os amados irmãos daqui do Facebook. Eu quero ler aqui uma palavra da parte de Deus que se encontra aqui no livro de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 51, que vai dizer assim, apenas essa parte. E subiu para o barco para estar com eles. Apenas essa parte aqui. Às vezes nós não entendemos e também não compreendemos porque estamos passando por algumas lutas. E aí vem a pergunta: por que estou passando por tudo isso? Qual o motivo de tanta tribulação? Qual o motivo de tanto sofrimento? Será que Deus, ele se esqueceu de mim? São perguntas que nós fazemos. Onde o Senhor está que não está me vendo? Primeira coisa, em tempos de crises, o primeiro passo que nós devemos fazer é ouvir a voz do Senhor e obedecer. No versículo 41 de Marcos, capítulo 6, e o versículo 41 diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Após a multiplicação dos 5 pães e dos peixes que Jesus havia operado este grande milagre, Jesus ele vai se aproximar dos seus discípulos e ordenar que eles seguissem adiante, que eles atravessassem em um barco e que eles fossem para o outro lado. Os discípulos de Jesus ouviram a voz do Senhor e obedeceram, e todos eles entraram no barco. Eles entraram no barco e partiram para o outro lado, para o lado de Betsaida. Mas o mestre, ele não entrou com seus discípulos e se retirou sozinho para orar. Eu quero dizer para você que nós não estamos sozinhos. Os discípulos, eles pensavam que eles estavam sozinhos, mas não estavam. Mesmo Jesus não estando com eles dentro do barco, o mestre estava de longe, observando tudo o que estava acontecendo com seus discípulos. No versículo 48 diz assim: E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhe adiante. Se você deseja alcançar algo da parte de Deus, alguma vitória que o Senhor tem reservado para nós, então temos que passar a dar valor às mínimas coisas que acontecem em nossa vida, mesmo que as situações forem contrárias, mesmo que tudo parece estar meio difícil, contrário, nós temos que parar e ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz de Deus. O Senhor, ele te escolheu, ele te chamou, ele me chamou, ele me escolheu para que nós venhamos ser um vencedor e para vencer em tempos difíceis, tempos de crises. E nesses tempos que nós enfrentamos situações difíceis, nós temos que enfrentarmos as tempestades, pois
elas virão, mas também ela passa. Ela não fica ali permanente. Ela vem e passa. Não tem até um corinho que diz que a luta vem e passa. Não se desanime, não. Quem tem Jesus Cristo também tem a salvação. O segundo passo que nós devemos fazer é não se entregar diante da tempestade, mas devemos lutar e se esforçarmos para vencermos. No versículo 48 do capítulo 6, vai dizer assim: e vendo que se fadigavam a remar porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhe adiante. Os discípulos, quando perceberam que o mar estava ficando agitado, eles ficaram com medo, mas não se entregaram diante da tempestade. Eles se esforçavam para vencer aquela situação. E muitas vezes nós também devemos fazer isso. Eles chegaram a um ponto que já estavam ficando sem forças. Já estavam desanimados. Mas mesmo assim, eles não se renderam e procuravam meios para vencer aquela adversidade, aquela tempestade. Eu quero dizer para você, para mim mesmo também, não saia do barco. Ainda que as ondas estão grandes, ainda que as ondas estiverem batendo com muita força, com muita violência sobre o nosso barco, nós temos que ter bom ânimo, nós temos que se esforçar. Não devemos pensar que nós estamos sozinhos, mas o Senhor, Ele vem ao nosso encontro para nos ajudar. Deus está no controle, Ele tem acompanhado nessa terra. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre nós. Jesus, Ele está vendo, Ele está olhando para o nosso sofrimento, para a nossa luta. E Ele diz para nós não se preocuparmos, porque nós temos que buscarmos refúgio para a nossa vida em Jesus. Jesus, vendo que eles estavam em perigo, que eles estavam cansados, fadigados, Jesus se aproximou deles e disse: tem bom ânimo, não temas, sou Jesus. É o que Jesus está dizendo nesta manhã para nós termos bom ânimo, porque Ele está conosco no nosso barco. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às lutas, deixe que Jesus entre no nosso barco, pois Ele sabe como vencer a tempestade. No versículo 51 diz assim: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Então, assim vai acontecer na nossa vida, na hora em que você passar a ouvir a voz do Senhor e obedecer e deixar Jesus. Deu uma pausa aqui que a conexão ficou um pouco meio ruim. Então nós devemos ouvir a voz de Deus quando a tempestade vier e quando tentar entrar no nosso barco. Mesmo que você esteja no meio de uma tempestade, não acontecer nada com você, não vai acontecer nada no meio dessa tempestade.
porque o Senhor teu Deus, Ele estará por perto para te ajudar, e este problema não vai te vencer, mas o Senhor, Ele vai vencer essa tempestade que nós estamos enfrentando. Por isso, o Senhor, Ele fala conosco: tenha bom ânimo e não temas, pois o Senhor, Ele está conosco. As tempestades, elas não terão poder de impedir a nossa vitória. No versículo 53, diz assim: e quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus para nós nesta manhã, já nesse início de tarde, é: não desista, não pare, tenha um pouco de mais confiança e confia no Deus que você serve. Jesus, Ele quer entrar na sua vida e dirigir o seu barco por águas tranquilas, ainda que você esteja navegando por águas turbulentas, ainda que o mar da vida esteja agitado ao ponto da sua embarcação não aguentar. Não desiste, mesmo que as suas forças estejam acabando. Olhe para Jesus e não para as dificuldades. Deixe Jesus entrar no seu barco, ou seja, deixe que Jesus entre na sua vida, porque Ele sabe como acalmar este mar, e a vitória, ela virá com certeza, porque a palavra de Jesus para nós, como foi para os discípulos, é: não temas, tenha bom ânimo. Jesus, Ele garante a vitória. No meio da tempestade, nós não estamos sozinhos. Ainda que tudo não esteja acontecendo do jeito que nós queremos que aconteça, ou do jeito que nós estávamos esperando, nós não podemos ficar desesperados, não podemos desistir, não podemos parar de remar, não podemos parar de lutar, de se esforçar e confiar em Jesus, porque o Senhor, Ele virá ao nosso encontro, Ele virá com o seu socorro. Quando a tempestade chegar, ouve o que o Senhor tem para te dizer. E a palavra que o Senhor tem para nos dizer em meio às tempestades, em meio aos ventos, às lutas, a palavra que Ele tem para dizer para nós é: tenha bom ânimo. Eu sou Jesus e estou contigo até o fim. E o Senhor, Ele mesmo diz na sua palavra: eu sou socorro e bem presente na hora da angústia. Então, assim como Jesus acalmou o mar, o vento, a tempestade, Ele também acalma neste início de tarde também os ventos ao contrário que assopra sobre a nossa vida. Que Deus venha nesta manhã, ou seja, nesse início de tarde, abençoar grandemente a nossa vida através desta palavra. Que Deus possa continuar falando cada vez mais nos nossos corações. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.